E aí, minha gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite e vamos para mais um Giro da Rodada. Solta a vinheta! Voltamos da vinheta e agora a gente vai falar dos principais jogos da rodada, que foi Botafogo e Sampaio Corrêa, Fluminense e Maricá, Boa Vista e Vasco, Flamengo e Nova Iguaçu. A gente também vai passar rapidinho pelo amistoso do Flamengo e São Paulo e vamos falar um pouquinho da Copinha, da atuação do Vasco, que está sendo muito boa. Bom, vamos começar então pelo Botafogo? O Botafogo perdeu para o Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa, ao meu ver, teve o destaque no seu goleiro. Na verdade, o destaque da partida para mim foi o goleiro do Sampaio Corrêa, o Zé Carlos. Ele atuou muito bem na defesa, ele segurou o placar. Ele, infelizmente, foi expulso, mas ele fez isso visando a vitória do Sampaio Corrêa. Bom, o jogo começou bem lento, bem devagar. O Botafogo, não sei se houve, ou na verdade cheguei a dar uma olhada, não houve uma reestruturação muito grande dos jogadores do jogo passado, mas a intensidade, a entrega mudou bastante. Eu não gostei do primeiro tempo do Botafogo, eu achei muito, apesar de algumas jogadas do Vitinho, alguns cruzamentos de perigo, eu achei muito lento. Eu achei que não mostrou muito bem o futebol do jogo passado, onde o Botafogo jogou muito bem com a superioridade numérica e intensidade física muito grande. Sendo assim, o Sampaio Corrêa abriu o placar num cruzamento onde o Max fez o cruzamento para o Rafael Pereira e ele se conseguiu cabecear muito. Na verdade, não. O cabeceio foi do segundo gol. O primeiro gol foi uma jogada rasteira, onde o Max tocou para dentro da área e o Rafael Pereira finalizou para o gol, abrindo o placar. Sendo assim, o Sampaio Corrêa, ele, depois de fazer o gol, deixou o Botafogo jogar, deixou o Botafogo com a posse de bola, ou como eu disse, o Vitinho teve uma participação importante, ele fez algumas jogadas, chutou ao gol, inclusive, só que, de novo, o Zé Carlos defendia praticamente tudo, quase tudo. E, bom, é isso aí que eu tenho que citar. O primeiro tempo do Botafogo e Sampaio Corrêa foi esse, não teve jogadas duvidosas, é um jogo de bastante força, né, intensidade, mas nada que seja necessária intervenção do VAR ou expulsão, diferente do segundo tempo. O segundo tempo não mudou muito, foi ainda um jogo de muito perde-ganha, não achei interessante, vendo os melhores momentos. É importante citar, esse jogo eu não vi, eu só vi os melhores momentos dele, infelizmente, mas, bom, o Sampaio Corrêa abriu o placar no segundo tempo também, ampliando, na realidade, o placar no segundo tempo, onde, com um cruzamento, dessa vez, para o Guilherme, ele cabeceou, subiu muito alto, um ótimo jogador, salvo engano, é lateral direito do Sampaio Corrêa, abriu o placar. E até então o jogo estava bastante equilibrado, no sentido do Sampaio Corrêa estar confortável com o placar, até que, numa jogada de meio de campo, o Rian, o Ryan, na realidade, ele chegou com um pouco mais de intensidade para tentar cortar uma bola com um carrinho, certo? Foi uma jogada no meio de campo, não tinha possibilidade de atrapalhar um ataque do Botafogo ou coisa do gênero. O árbitro em campo deu o cartão amarelo, porém ele foi chamado pelo VAR. E nessa chamada pelo VAR, ele foi mostrado as imagens. Segundo as imagens, a perna dele, que estava um pouco levantada, subindo um pouco a linha do tornozelo do jogador do Botafogo. Mas, bom, o jogador do Sampaio Corrêa, ele tocou a bola e depois o jogador do Botafogo, que estava, né, prosseguindo o ataque. Para mim não foi uma jogada de amarelo, foi interpretativo, porém o árbitro de campo, junto com o apoio do VAR, ele reviu as imagens, decidiu por expulsar, cancelou o amarelo, deu um vermelho direto, ao meu ver, talvez entendendo que seja uma jogada temerária, que gere perigo ao jogador adversário, e isso mudou o ritmo do jogo. O Sampaio Corrêa com a menos agora, já estava deixando o Botafogo com a bola atuando em contra-ataques, agora essa visão de jogo aumentou. O Sampaio Corrêa praticamente não buscou ataque, uma vez que estava com 2-0 no placar. Isso até que o Botafogo rumo ao ataque. O Botafogo passou a atacar mais, porque estava com superioridade numérica. Foi nessa oportunidade que o Serafim conseguiu marcar
um gol já no próximo fim do segundo tempo, e esse gol mudou de um jeito que aumentou o ímpeto do Botafogo. Teve uma jogada onde houve um chute, salvo engano, o goleiro Zé Carlos não conseguiu defender do Sampaio Corrêa, a bola passou por cima da linha, próximo da linha, né? Por cima não, mas muito próximo da linha, saindo do outro lado. Essa parte final do jogo foi bem emocionante e, como eu já disse, o goleiro foi destaque no primeiro e no segundo tempo, mas também foi, né, parte numa expulsão. O jogador do Botafogo conseguiu fazer uma enfiada de bola pro Kaique, eu acho, e na hora que ele foi projetar em direção do gol, o goleiro já fora da área viu que se ele não fizesse, acabasse com a jogada ali, ele provavelmente poderia ter feito o gol. Motivo pelo qual ele pulou no jogador do... Pulou não, na verdade. Ele se postou de um jeito onde acabou tocando as pernas do jogador do Botafogo. O juiz em campo deu a falta, deu a falta. Então, teve essa falta praticada pelo Zé Carlos, né, que era goleiro do Sampaio Corrêa. O VAR foi chamou o juiz na realidade, fez contato, mostrou as imagens, o juiz decidiu por expulsar ele. Foi a segunda expulsão do Sampaio Corrêa. Estava bem no fim do jogo, o Sampaio Corrêa colocou um zagueiro no gol, a cobrança de falta foi feita, foi direcionado para fora e o jogo acabou logo em seguida. Eu vou destacar agora o grupo do Botafogo não jogou bem, não, eu sei que não é o titular, é o sub-20, né, os juniores, sub-23, eles não jogaram bem, ao meu ver. O jogo passado eles mostraram muita intensidade, muita vontade, isso capitaneado inclusive por Patrick de Paula, que gente, não jogou nada. Eu não vi ele jogando nos melhores momentos, não vi destaque dele. E ele estava até destoando do time. Não sei se é porque ele estava jogando um pouco mais à frente do que ele costuma jogar, mas infelizmente não foi um bom jogo para ele. E os meninos da base que estão jogando, eles estão desperdiçando uma chance de tentar ocupar uma vaga de reserva. O Botafogo, como eu já falei no mercado da bola, está sofrendo uma reestruturação. Então pode ser que algum menino seja pensado para ocupar uma vaga de um reserva ou atuar numa competição inicial de menor expressão. Mas, bom, isso aí foi o jogo do Botafogo. Vamos prosseguir agora para o próximo jogo. Vamos agora falar do jogo do Fluminense. Fluminense e Maricá, 1-1. Maricá continua sendo o líder do campeonato. Então, Maricá, parabéns. Primeira vez na Série A do Carioca, mostrando um futebol muito bom e um time muito conciso e um time com muita qualidade de bola. O Fluminense não está jogando com seus titulares, pelo que eu entendi. Os únicos que estão sendo testados agora foram o Freitas, que atuou no último jogo como lateral esquerdo, e hoje atuou como zagueiro pelo lado esquerdo, e o Canóbio, que não atuou na posição que ele se sente confortável, que é o lado esquerdo, mas sim pelo lado direito. Dito isso, o jogo começou com o Fluminense fazendo uma pressão muito grande, pelo que eu consegui ver nos melhores momentos, e seguir pelas estatísticas de alguns sites, e eu acho que isso mostra muito a qualidade individual dos jogadores do Fluminense. Porém, quem conseguiu abrir o placar foi o Maricá. No destaque dos jogadores do Maricá, se deve a jogada do gol do Denilson, fazendo jus ao nome dele. Ele recebeu a bola antes do meio de campo, arrastou a bola por quase todo o campo adversário. Os adversários tentaram fazer o combate, mas ele ganhou. Na saída do goleiro, ele bateu e acertou a bochecha oposta da rede. E, cara, um gol muito, muito bonito. O Maricá já estava confortável no jogo, com 1-0. Eles deixaram o Fluminense jogar mais um pouco. E como eu destaquei um jogador do Maricá, eu também vou destacar um jogador do Fluminense, o Nonato. O que eu posso falar dele? Eu não sou torcedor do Fluminense, eu não sei se a torcida está na cobrança com ele ou alguma coisa, mas ele ficou em duas oportunidades diferentes, de frente a frente com o goleiro, e nas duas ele perdeu. Eu não sei se ele está passando por algum problema físico ou coisa do gênero, aparentemente não tá voltando de lesão nem nada, ele está ganhando até algumas oportunidades, hoje usou a braçadeira de capitão no jogo, mas infelizmente ele não está rendendo na posição que ele está jogando, e eu acredito que ele não vai ser aproveitado no time titular do Fluminense, diferente do Canóbio, que jogou pelo lado direito, que não é o favorito, mas jogou bem, e eu vou ficar um pouquinho na cobrança também com o zagueiro, com o Freitas, que eu falei que era lateral esquerdo e joga de zagueiro pro lado esquerdo. O gol
Denilson foi pelo lado esquerdo do campo do Fluminense, então acredito que ele possa começar a sofrer uma certa pressão. Lembrando que o Manuel foi expulso no jogo passado, então ele não pôde atuar na zaga. Durante quase todo o segundo tempo, o Fluminense teve a posse de bola, jogou, o Maricá deixou o Fluminense jogar, o placar de 1-0 estava confortável, eles estavam atuando simplesmente no contra-ataque. Foi o momento, então, que o técnico fluminense decidiu por retirar o Canóbio e colocar o Riquelme, que é um jogador que joga pelo lado direito de campo, e ele mexeu completamente na estrutura de ataque. Ele buscava linha de fundo, cruzamento, drible, ataque. Em dessas tentativas dele, próximo ao fim do jogo, ele tenta driblar o defensor do Maricá. O defensor do Maricá talvez se desesperou pela qualidade do jogador, e um drible, o jogador do Maricá simplesmente não pula, mas ele solta o peso todo no Riquelme. O Riquelme cai dentro da área, o árbitro próximo da jogada indica o pênalti. O gol saiu, né? O Fluminense conseguiu converter com o Cauã Elias, que é o centroavante. Aparentemente vai ser o reserva direto do Cano no ataque. Ouvi alguns comentários no sentido de ter que ter mais um substituto. O Cauã Elias conseguiu converter o gol, e eu ouvi alguns comentários no sentido de ter que ter outro substituto para o Cano. O Cauã Elias é muito jovem, vem da categoria de base e, bom, eles estão querendo um substituto à altura do Cano e ele sendo uma terceira opção, né? Mas o menino tá correndo atrás, ele fez o gol hoje de pênalti, mas fez o gol. E com a entrada do Riquelme mudou um pouco o ânimo dos jogadores do Fluminense. Bom, como eu sou torcedor do Vasco, eu não vou tecer críticas ao time todo do Fluminense. Eu só acho que ele não está apresentando uma evolução. Na verdade, eu não acho que nenhum time está mostrando uma evolução muito grande dos 4 grandes do Rio. O Botafogo tinha mostrado um jogo muito bom na rodada passada, mas nessa rodada não foi porque perdeu, foi pelo futebol que foi entregue. E o Fluminense também ele está mostrando uma constância. Inclusive, eu fui analisar a tabela, o Fluminense está em último colocado nessa rodada. Ah, mas eles não estão com o time titular. Ah, mas não entrou os reforços. Ah, mas vai entrar outros jogadores. Eu acabei de ver no X que o Ganso ele está passando por um tratamento médico, então ele provavelmente vai ficar fora do Campeonato Carioca, pelo menos das primeiras rodadas. Eu não sei qual vai ser o desdobramento. Parece que ele está com um problema, infecção, alguma coisa no coração. Melhoras ao Ganso. E é isso. Eu acho que o Nonato, ele passa a ser questionado pelos torcedores, não sei se já questiona, mas pelo futebol que eu pude ver, não gostei. O Freitas, eu não sei se ele estava desconfortável, sem ritmo de jogo, mas eu acho que se ele jogar pela esquerda, ele vai complicar a linha de defesa do Fluminense. Em vez de ser um reforço para ele, dando uma força para o Thiago Silva, ele vai acabar prejudicando. Talvez seja lateral, como lateral que ele jogue melhor, um lateral mais defensivo. E eu vou deixar minha crítica também ao Paulo Baia. Não jogou bem. Esse jogo ele não senti ele com a mesma vontade. Não sei se ele os jogos passados ele estava querendo se provar e já sente que se provou ou aconteceu alguma coisa, mas eles têm como melhorar sempre. Então esse aí foi os comentários sobre o jogo do Fluminense. Estou muito ansioso. Faltam dependendo do time, eu acho que faltam 2 rodadas ou uma rodada para o time titular estrear no Cariocão. Então eu estou muito ansioso para ver o que o Fluminense vai oferecer com todos esses reforços. Então a gente vai agora para o próximo jogo. Então, gente, eu perdi o áudio do último vídeo que eu estava falando do Flamengo. Eu vou passar a falar do Flamengo, dos 2 jogos do Flamengo que tiveram na data de ontem, tanto no amistoso quanto o jogo do Carioca. O jogo do Carioca, não vou comentar muito, não achei um jogo muito bom, dos melhores momentos. Eu achei o Flamengo muito perdido em campo, desorganizado. Não gostei do Flamengo.
não gostei, não vou falar muito. Acho que o destaque mesmo do Flamengo fica com o Lohan, que eu já falei antes. Acho que alguma parte da torcida eu vi que tem não é uma birra com ele, mas não gosta tanto do desempenho dele. Eu acho que é um jogador muito bom. O Flamengo pode conseguir uma venda muito grande por ele. Então, eu acho que do jogo do Nova Iguaçu e Flamengo, onde o Nova Iguaçu ganha de 2-1, o destaque é o Lohan, pelo lado do Flamengo, certo? E eu vou falar agora do amistoso do Flamengo lá nos Estados Unidos. Eles foram fazer um passeio lá, visitar a Disney e tudo. O Flamengo lá, jogando contra o São Paulo, acho que foi um jogo de muita intensidade física e muita chegada, mas não vi o futebol que o Flamengo costuma mostrar e nem o futebol que o próprio São Paulo mostra. Eu tive a oportunidade de ver o Oscar jogando, ele tem um jeito diferente de realmente bater na bola. Qualquer jogada que ele de bola parada com ele é muito perigoso, então é um jogador a ficar atento. Eu vou também elogiar o Carelli, eu acho que é Carelli o nome dele. Eu vou colocar aqui embaixo para corrigir se estiver errado. O Lucas, como sempre, o Luciano entrou, mas se machucou, teve uma pequena contusão lá em campo. E, senhores, pelo lado de São Paulo é isso que eu tenho a comentar. Vou falar mais do Flamengo agora. Primeiro tempo, Flamengo titular, sem o Pedro, né? Porque ainda não vai voltar, mas Flamengo titular, Alcaraz fazendo um falso 9 ali. A linha de defesa, Léo Ortiz e Léo Pereira, que ao meu ver devem ser os titulares, uma vez que o Fabrício Bruno foi embora e o Davi Luiz foi apresentado pelo Fortaleza. Vou corrigir aqui, mas eu tenho quase certeza, Fortaleza. O meio de campo, Pulgar, estava querendo sair, não sei se vai sair mais. O Gerson, motor desse campo, Dela Cruz. E, senhores, Wesley está irreconhecível. Atacando bem, defendendo consciente, um jogador que vai ser vendido. Isso aí eu não tenho dúvida. A questão é só quanto o Flamengo vai lucrar nessa venda. Foi um jogo de bastante intensidade, 0-0, mas muita falta. Eu achei com muita falta, um jogo muito picotado. Não sei se é por causa da arbitragem ou por causa da intensidade dos jogadores. Foi um amistoso, né, entre aspas, né? Mas o Flamengo e o São Paulo jogaram muito bem. Estou ansioso para ver o time do Flamengo jogando no Carioca. Eu quero muito ver o que eles vão conseguir arrancar com esse time. Provavelmente eles vão, se não ganharem, vão chegar na final. Eu acredito que o Botafogo também tem essa chance, o Fluminense. O Vasco, pelo futebol que mostrou, eu não tenho certeza se vai chegar ou não. Mas é isso. Eu acredito que o Flamengo tem que pegar alguns reforços, pelo menos de um zagueiro a mais. Não houve informação de contratação, né, de zagueiro para o Flamengo, mas eu acho importante. E é isso, senhores. Bem rapidinho do Flamengo, não foi um jogo que eu consegui ver, nem nos melhores momentos mesmo do jogo do Nova Iguaçu e Flamengo, para mim, superioridade do Nova Iguaçu, esse amistoso, né, na Florida Cup, eu acho que é o nome. Eu vi, mas é porque não tinha outro jogo, estava com muita força, muita chegada, tava mais com. Não estava com a cara do futebol do Flamengo nem de São Paulo, era mais uma demonstração para a torcida que estava no local. Bom, gente, é isso. Isso daí vai ser rapidinho a passagem dos jogos de ontem do Flamengo. Deixa o seu like, deixa o seu dislike. Tamo junto aí. E se quiser, deixa um comentário aí. Um abraço.